Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Meu nome é Laudi Júnior, sou professor em portuguesa e hoje iniciei o nosso curso da área de saúde. É um curso completamente online, um curso prático, objetivo, onde a ideia maior é alcançar você que está na sua casa. A ideia é trabalhar em cima de algumas bancas, sobretudo o CESP, SEBRASP, mas não tenho certeza se será o SEBRASP, porque o governo ainda não fez o anúncio de tal. Então nós temos, na verdade, uma pretensão de trabalhar mais com as questões da CESP, ok? Mas visualizando também COPEV, a Fundação Carlos Chagas, enfim. Então hoje nós iremos fatiar os assuntos, vamos começar seguindo o edital com fonologia, com processo de palavras e acentuação gráfica, tranquilo? Então, vamos aqui dando início às nossas aulas. Se você, por favor, não entender, volta o vídeo, escute outras vezes. Pode, por favor, analisar com cautela, fazer perguntas, tá? Porque nós estamos aqui prontos para te ajudar, tranquilo? Vamos iniciar a nossa mega ultra power aula. Vamos embora. Bom, vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica? Existe algum pré-requisito para saber esse assunto? Existe sim. Quando é que eu devo analisar a acentuação gráfica? O que é esse assunto e como a gramática aborda ele? A acentuação envolve alguns fatores como pré-requisitos. Primeiro, você tem que saber a pronúncia da palavra. Você tem que saber o que é fonologia, tem que saber o que é acento gráfico, tem que saber o que é ditongo, crescente, decrescente, encontros vocálicos, enfim. Há uma gama de assuntos por trás que o aluno deve saber, porém a banca não traz explícito o assunto. Ele apenas grafa a acentuação gráfica. Porém, existem alguns pré-requisitos. Olha só, o primeiro pré-requisito é que existe uma distinção entre acento gráfico e acento tônico. Qual que é a diferença? O acento gráfico, ele vem de forma externada, é visualizado. O acento gráfico, ele é representado por acento agudo, acento circunflexo e alguns professores admitem que a crase também é um tipo de acento ou sinal. Já em contrapartida, o acento tônico não está associado a um acento visível. O acento tônico está associado à pronúncia, à maneira como eu falo alguma palavra. Por exemplo, vamos aqui devagarinho para você entender. Eu digo a palavra janela. Mais uma vez, janela. Ao dizer janela, eu não tenho acento gráfico, porém, existe um acento tônico. Este acento tônico recai na né, jané. De acordo com a língua portuguesa, eu vou dizer que é uma paroxítona, mas não recebe acento, porque há uma regra que inibe o acento, mas não há o acento gráfico. Porém, recai no acento tônico, que é aquele que é uma elevação na sílaba tônica. Tranquilo? Então, essa distinção bem relevante para você entender como funciona uma parte e a outra parte. Agora, vamos entender devagarinho as regras de acentuação e os pré-requisitos. O primeiro pré-requisito para saber a acentuação gráfica é saber separação silábica. Se você não sabe separação silábica, vai ter em algum momento dificuldade para interpretar algumas palavrinhas básicas. Vamos aqui comigo. Gente, por favor, preste atenção que é muito recorrente em CESP cair desta forma. A separação silábica está associado a saber o que é monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Se o candidato tiver dificuldade em saber essas regras básicas, consequentemente terá dificuldade em acentuação. Pasmem, parece algo tolo, mas não é. Por exemplo, existem algumas palavras, vou escrever aqui rapidamente para você entender aí. Existem algumas palavras simples, porém, se você não sabe separação, sofrerá em detrimento da separação silábica. Por exemplo, eu tenho a palavra pneu. Ora, se você não sabe separação silábica, você, na verdade, vai ficar na dúvida se é um monossílabo ou um dissílabo. Porém, há de se entender
há de se compreender que ele é um monossílabo, por uma razão, porque consoantes não podem ficar separadas de vogal, tá? Então, isso talvez trave no seu pensamento, porque você queira associar a maneira como pronuncia a palavra, ó, pneu. Quando você faz esta pronúncia, você é tendencioso a separá-las. Porém, a separação não é literal. A separação é apenas na pronúncia, mas não corresponde à regra de separação silábica. Por outro lado, é interessante analisar que eu preciso saber, como pré-requisito, a separação. Então, vou dizer as regras e você, por gentileza, anote aí quais são as regras das palavras que não podem separar. Primeiro, não pode separar ditongo, por uma razão muito óbvia. Ora, como é que eu vou separar um ditongo se os ditongos são inseparáveis? E alguém pode perguntar aí agora, estudando para o concurso, mas o que é um ditongo? Ué, vamos relembrar assuntos do ano, da quinta série, sexta série, enfim, do ensino fundamental. Ditongo nada mais é do que uma vogal mais uma semivogal ou vice-versa. Qual é a regra essencial? Saber que quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, elas são inseparáveis. Professor, isso tem repercussão na separação silábica? Tem. Isso tem repercussão na situação? Tem. Por exemplo, me acompanha aqui, por favor. Vamos pegar aqui a palavra série. Quando eu escrevo a palavra série, veja que eu estou diante de uma paroxítona terminada em ditongo. Aí você pode questionar, peraí, mas como é que eu provo que o ditongo não separa? Exatamente, quando você faz a separação silábica, você percebe que o ditongo ele é inseparável. Por isso que eu digo, ditongo não separa. Veja que a condição necessária para saber separação silábica é entender quais elementos posso ou não posso separar, porque isso vai repercutir diretamente na situação. Alguém pode dizer, não vejo dessa forma, me acompanhe em outras palavrinhas. Bom, deixa eu escrever aqui rapidamente para vocês, para analisar junto comigo a interferência direta da separação. Eu tenho aqui a palavra melancia. Muita gente agora vai dizer, cadê o acento do lã? Pois é, melancia não recebe acento gráfico. Ô professor, peraí, tá complicado. Por que não recebe acento gráfico? Bom, porque não terminou em ditongo. Melancia, ela termina em hiato. Veja como é importante saber encontros vocálicos. E alguém diz, tá, e como é a separação de melancia? Talvez em casa você tenha separado melancia desta forma. Se você fez assim, infelizmente errou. Por quê? Porque melancia não é um ditongo. Então, esta separação, ela é improcedente, ela é errada. E qual a maneira correta, professor? A maneira correta é exatamente assim. E alguém me diz, e por que eu separei agora a melancia? A resposta é, porque ela agora é um hiato. Veja a importância e a influência que ele vai ter no mundo da acentuação. Percebem? Então, gente, como um pré-requisito essencial para saber a acentuação gráfica é saber separação silábica. Então, voltando aos tópicos anteriores. Não separa ditongo, primeiro passo. Segundo passo, não separa dígrafos perfeitos. E existe isso também? Existe. Olha aqui embaixo que nós temos encontros vocálicos, eu falo dos dígrafos. Por exemplo, quais são os dígrafos perfeitos? Primeiro passo, o que é um dígrafo? Eu sei que é um assunto muito básico, mas é necessário, não fiquem nervosos. Eu tenho certeza que você vai entender aos poucos. Dígrafo nada mais é do que duas letras com um único som. Mais uma vez, dígrafos, duas letras com um único som, com a única pronúncia. Desta forma, os dígrafos se dividem em dois ramos, dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais.
dígrafos separáveis e dígrafos inseparáveis. Professor, quais são eles? CH, LH, NH. Esses dígrafos, QU, GU, eles não separam por sua própria natureza. Se eles não separam, eu chamo de dígrafos perfeitos ou inseparáveis, depende da gramática que você vai estudar em casa. Por outro lado, existem aqueles dígrafos como SS, RR, que eles se separam. Aí, neste sentido, você tem que prestar atenção na separação dos dígrafos, porque isso vai repercutir diretamente, em alguns momentos, na pronúncia da palavra. Tranquilo? Beleza? Só um detalhezinho muito importante. Banca CESP, abre o olho. Eles podem colocar, não é dígrafo, eles podem fazer alguma pergunta que envolva dífono. Olha, você talvez não tenha ouvido falar ainda sobre dífono. E o que é dífono? Bom, para aproveitar a explicação e não perder tempo, saibamos que dífono, vou escrever aqui nesse espaço, dífono é o contrário de dígrafo. Vamos lá, todo mundo? Enquanto dígrafo são duas letras com único som, dífono é uma letra com dois sons. Se ligou? Banca CESP não perdoa, tá? Por exemplo, o X. O X é um bom exemplo de dífono, depende de como eu vou escrever naturalmente. Por exemplo, imagina que eu coloque a palavra nexo. Note que a palavra nexo é escrito com X, porém eu ouço dois sons, nexo. Isso não é um dígrafo, isso é um dífono, porque dífono é uma letra com dois sons e dígrafo é o contrário, são duas letras com um som. Tranquilo? Superado? Entendido? Partiu? Próximo tópico. Temos que entender obrigatoriamente os encontros vocálicos. Se dividem em quê? Ditongos, tritongos e hiatos. O que é ditongo, como eu já falei, é uma vogal mais uma semivogal ou o contrário, semivogal mais vogal. Os ditongos são divididos em crescentes e decrescentes. Alguém pode se perguntar, professor, eu já sei essa parte, adiante. Calma, porque isso vai ser importante quando chegar no assunto chamado paroxítonas. Porque você tem que saber o que é ditongo para poder acentuar a palavra quando for paroxítona. É importante para entender a nova regra da reforma ortográfica sobre o acento dos hiatos. Então, é muito relevante saber exatamente o que é encontros vocálicos. Então, há dois tipos de ditongos, tá bom? O crescente e o decrescente. Existem subtópicos, espécies de ditongos, crescentes e decrescentes. Podem ser ditongo oral, nasal, aberto e fechados. São apenas, digamos, reflexos dos ditongos. Só isso. Tranquilo? Por exemplo, para não deixar você na mão e ficar... E aí, não entendi foi nada. O senhor falou, mas eu fiquei perdidão o que é esse tal de ditongo aberto, fechado, nasal. É assim, ó. Eu tenho aqui a palavra pai. Na palavra pai, eu separo não, é um monossílabo. Mas por que o monossílabo? Porque o A e o I é um ditongo. Então vamos lá. O A é uma vogal, o I é uma semivogal. Eu estou diante de um ditongo decrescente. Tranquilo. Então eu tenho uma primeira classificação, ditongo decrescente. Segundo, quando eu falo pai, o som é aberto ou é fechado? Pai. O som é aberto. Então, ditongo decrescente oral, tá? Oral, aberto. Então, esse conceito que eu falei de aberto, fechado, oral e nasal, são conceitos fonéticos, tá? São associados à maneira como eu falo. Já em contrapartida a isso, quando eu falo de crescente e decrescente, não é mais um conceito fonológico, agora é um conceito gramatical. Eu tenho que saber quem é vogal e quem é semivogal. Tranquilo? Tá aqui um exemplo, a palavra pai. Alguma dúvida? Bom, então vamos aqui analisar a última palavra desse tópico para você entender como é importante saber o que é encontro vocálico. Eu tenho aqui a palavra secretaria, tá? Secretaria.
Note que o final, esse A, não é um ditongo. Em secretaria, eu estou diante de um hiato. Agora imagina que eu ponho aqui o acento. Torna-se agora secretária. Agora é um ditongo. Ué, como assim? O acento ele repercutiu tanto no encontro vocálico? Pois é, se eu não ponho acento, eu vou estar diante de um hiato. Se eu ponho acento, eu vou estar diante de um ditongo. Tranquilo? Veja como isso vai repercutir profundamente na regra das paroxítonas, tá? Gente, se não estiver entendendo, dá uma parada aí, dá uma pausa no seu vídeo, veja, volte 1000 vezes, porque tudo que eu estou falando aqui é de extrema importância para o seu concurso. Eu quero que você seja aprovado, porque eu confio em você, eu sei que você é capaz. Diante dessa pandemia que está no mundo, o seu serviço é mega, ultra essencial, tá? Independente disso aí, vocês são essenciais, vocês são importantes, tá? Eu quero dar minha contribuição para ajudar na sua aprovação. Confio em você. Vamos continuar aqui no assunto, tá? Bom, dando continuidade, o que vem a ser tônicos e átonos? Bom, tônicos são aqueles pronunciados com mais força na voz, tá? Você vai pegar uma palavra e vai ler a palavra. Qual o melhor método para saber quem é tônicos e átonos? Saber os pronomes. Lembra dos pronomes pessoal do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós. Respectivamente, nós temos eu, me, contigo, comigo, tu, te, contigo. Aí eu tenho a diferença de quem são átonos e de quem são tônicos. Essa diferença ela é extremamente importante para eu me ligar na pronúncia. Olha só, me, mi. Pronuncia em casa, me, mi. Quando eu falo me e mi, quem é que se eleva na voz? Lógico que é o mi. Então, ele é o tônico e o me é o átono. Assim vai ser sucessivamente todas as vezes que eu quiser descobrir quando a palavra é tônica e quando ela é átona. Tranquilo? Perfeito. Vamos embora. Vamos falar agora sobre o processo fonético para saber o que é um acento tônico. Bom, o acento tônico, como eu já disse, ele não é um acento escrito. Ele é um acento sonoro. Eu apenas ouço. Alguns professores, sobretudo um professor muito bom chamado Fernando Pestana, ele traz essa diferença dos acentos gráficos e acentos tônicos. O acento tônico, ele é para dar relevância quando eu pronuncio uma palavra. Como eu já disse, a palavra anterior, a palavra janela é um dos casos, tá? Por exemplo, a palavra caju é outro caso. Caju não recebe acento, gente, gráfico. A palavra se eleva porque apresenta um acento tônico. E o acento tônico, ele não é visível, não é um acento visualizado, é apenas um acento pronunciável. Ele é apenas pronunciado. Tudo bem? Vamos embora. Bom, então nós temos aqui a regra da situação para os gráficos e o processo fonético para os tônicos. Nós vimos os pré-requisitos, que é saber se é parasilábica, saber encontros vocálicos, saber o que é tônicos e átonos. E em relação ao processo fonético, nós temos a pronúncia, que é importante, e naturalmente a fonologia. Então, só para você entender um pouquinho, entendam que muitas palavras em língua portuguesa são tônicas, porém não têm acentos, porque o acento está dentro de regramento. Acento gráfico obedece às regras. E é sobre isso que eu vou falar agora para vocês, para que não haja confusão na hora de estudar, tá bom? Lembrando que acento gráfico, mais uma vez, repito, é regra. Ou seja, está na regra, obedeço a regra e ponho um acento. Não está na regra, não ponho acento. Tranquilo? Mais uma vez, lembrando os amigos, os acentos gráficos existentes, de acordo com a maioria dos gramáticos, são acento gráfico, vamos lá, quem lembra? O acento circunflexo, o acento agudo e, em alguns casos, a fusão dos ais, que é a crase. Tio, cedilha, trema, e outros dos ramos não são acentos, tá? Eles servem apenas para indicar uma certa nasalização. Por exemplo, na palavra órgão, existe o acento gráfico e existe um outro que não é um acento gráfico.
é um sinal de nasalização. Vou escrever para você visualizar melhor. Olha só, eu tenho aqui a palavra órgão. Veja que este rapazinho aqui, ele é acintográfico, mas este camaradinho aqui não é acintográfico. É um sinal diacrítico para indicar a nasalização. Aí vem a pergunta: então não pode haver dois acentos em língua portuguesa numa única palavra. Bingo, parabéns, exatamente. Não pode existir uma única palavra com dois acentos gráficos recorrentes. Tranquilo? Vamos embora prosperar no nosso assunto. Bom, eu tenho certeza que vocês conseguiram ter uma visão ampla sobre essa primeira parte de acentuação. Vou dar uma rápida continuação sobre as diferenças, como cai e para que serve. Você em casa vai receber um PDF do material só com questões, e tem questões da Sebrasp, tem questões da Copeb, tem questão da Fundação Carlos Chagas, tem questões da IDECAM. Professor, por que o senhor elaborou essas questões de forma heterogêneas? Bem simples, meu querido aluno. Porque eu não sei qual é a banca que será selecionada para fazer o certame do concurso ACESAL. Como eu não sei, eu preciso ter uma visão ampla, tranquilo? Lembrando que eu vou dar maior atenção para a Sebrasp, tendo em vista o histórico do Estado em detrimento de bancas que eles contratam para fazer as suas provas, suas seleções de prova, tá bom? Mas lembrando que eu vou sempre ter essa visão ampliada, respeitando todas as perguntas dos senhores, caso queiram fazer depois, respectivamente, e eu me disponho a responder, tá bom? Quem tiver interesse também, eu vou deixar meu zap particular, pode me perguntar, vocês me conhecem já, tá? Eu sou professor 24 horas, eu te ajudo em qualquer situação, porque o meu maior orgulho é a sua aprovação, tá bom? Acredite em mim, eu estou apostando em você. Professor, eu fiz o concurso da IBCE e me saí muito bem em português. Olha, eu quero dizer a você que você sai muito bem pela sua competência, viu? Porque eu sozinho não sou nada. Eu acho que essa união de aluno e professor sem interação é que fez a fórmula mágica. Então, eu acredito em você e eu acredito no seu potencial. Você fez boa prova na IBCE? Agora você fará 1000 vezes melhor. Se dedique, estude. É por isso que o cursinho está disponibilizando essa nova ferramenta, porque você não vai ficar preso a um horário. Você pode ver pela manhã, pela tarde, no seu smartphone, enfim, fique bem à vontade, tranquilo? Daremos o nosso melhor para você. Vamos embora. Bom, quando eu falo em estudo gráfico, eu queria trazer para vocês que existem 3 regras básicas, tá? Que não se confunde com outras que nós estudaremos em outro momento, tá? Na parte 2 sobre a acentuação. Vamos aqui devagarinho. Primeiro passo. A regra geral diz que recebe acento as oxítonas, tá? Os monossílabos tônicos, as paroxítonas e as proparoxítonas. Vou repetir. Oxítonas, monossílabos tônicos, paroxítonas e proparoxítonas. Essas palavras, quando se encaixarem nessas regras, tá? Você vai olhar se ela obedece o regramento e vai acentuá-las conforme prega a própria regra. Do contrário, não. Vou trazer para vocês alguns conceitos. Eu gostaria que você em casa anotasse o seu caderninho, que é importante o seu caderno de anotação. Anote no seu caderninho o que eu vou dizer agora, tá? Vamos lá. Professor, qual a distinção de monossílabo para oxítona? E o que é um monossílabo? Gente, eu vejo isso, os alunos, via de regra, errando esses detalhes porque não prestam atenção. É assim, monossílabo, primeiro passo, é inseparável. E o que é um monossílabo? Anote, vou dizer, tá prontos? Lá vai. Monossílabos são aqueles que apresentam uma única sílaba. Professor, não entendi. Monossílabos são aqueles que apresentam uma única sílaba. Você entendeu? Única sílaba.
E como é que vocês têm acento? É a segunda parte. Você coloca ponto e continua. Recebe acento os monossílabos terminados em A. Vou escrever para vocês aqui, tá? Recebe acento os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Detalhe, recebe acentos monossílabos terminados em A, E, O, desde que sejam tônicos. Não vá bisonhar, pelo amor de Deus, não, viu? Se ele for em átonos, terminar em A, não tem acento. Só terá acento se for tônico. Pouco me importa se terminou em uma dessas. A condição é que seja tônica para ter acento, tá? Professor, me dá alguns exemplos? Claro, vamos lá. Aqui, ó, pé. Separa? Não. É um monossílabo tônico, sim. Terminou em E, por isso tem acento. Pó. É tônico? Sim. Separa? Não. Tem acento? Tem. Por que tem acento? Gente, basta olhar a regra. Você escreve a palavra, olha a regra e analisa se está conduzente com a regra. Veja se condiz com o que a regra prega. Pu. E agora? Pu. É tônico? E aí? E aí, cameraman? É tônico? Pu. É tônico ou não é? A resposta é sim, é tônico. Ô professor, e cadê o acento? Não tem acento. Por que não? Não é tônico? Opa, não vá bisonhar. Embora seja tônico, ele não está amparado na regra. Ah, entendi. Quer dizer que só vai ter acento se terminar exatamente nesta regra. Sim, por isso o nome é regra. Você tem que obedecer aquela regra. O pu é tônico, mas não está cobertado pela regra dos monossílabos tônicos. Ah, professor, o lá é tônico? É. Tem acento? Sim, porque terminou em A. O ti é tônico? Sim. Tem acento? Não. Por que não? Porque não está na regra. Então, meus queridos, quando vocês forem ler uma palavra, fiquem atentos, neste caso, à regra. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, para o vídeo, volta e veja com mais calma. Eu garanto que você vai entender. Tranquilo? Quando eu fazia concurso público, no começo da minha vida de estudante de cursinhos, de concurso público, quando eu assistia alguma aula, eu voltava 1000 vezes até entender. Parece besteira, mas é tão importante. Parou, voltou. Uma aula de meia hora, 40 minutos, quando eu ia estudar, parecia 2 horas, porque eu voltava várias vezes até entender, até absorver o que o professor queria dizer. E hoje estou lá de cá, te ensinando a seguir esse mesmo pensamento. É muito válido, tranquilo? Vamos lá. Então, professor, monossílabos é diferente de oxítona? Sim. Vamos aqui explicar o que é uma oxítona. Muitos alunos fazem uma dificuldade, um problema onde não existe. Gente, vocês não podem confundir as coisas. São coisas diferentes. Vamos aqui comigo? Presta bem atenção. O que é oxítona? Eu queria que você em casa ouvisse com calma, tá? E escrevesse o conceito. É assim, oxítona é a última sílaba tônica. Olha aí, calma, viu? Calma, respira. Oxítona é a última sílaba tônica. Ponto. Qual é a condição para ser oxítona? Ser a última sílaba tônica. Ponto. Agora continua. Vamos embora? É a última sílaba tônica. Ponto. Recebe acentos as oxítonas, agora é a regra. Recebe acento as oxítonas terminadas em A, E, O e em, seguidas ou não de S. Meus queridos, olha o grau de importância
saber a diferença delas. Olha o grau de importância. Oxítonas, veja o que eu falei e veja o que você notou. Ele diz que é a última sílaba tônica. Vamos interpretar comigo? Vamos lá. Quando a gramática diz que oxítona é a última sílaba tônica, então ele está dizendo indiretamente que se é a última, então há outra ou outras sílabas anteriores. Ou seja, só será oxítona se for dissílabo em diante. Eita, professor, eu não pensei nisso. Eu sei, por isso que estou aqui. Então veja, a condição para ser oxítona é que seja dissílabo em diante. A razão é que a gramática diz que recebe acento a última sílaba. E o aluno não entende isso às vezes e faz o maior nó e complicação e confunde com os monossílabos. Lembrando que a oxítona é a última sílaba tônica e vai ter acento se for dentro desta regra. Então o segredo qual é? Entender a regra. Gente, enfermeiros, nutricionistas, assistente social e toda a carreira da área de saúde. Português é bem simples. O segredo é obedecer o que estipula a regra. Tá lá na regrinha? Vamos obedecer? É assim, ó. Tá, eu tô aqui, mas por favor, se der, não saia de casa. Fique na sua casa. Essa é a nossa campanha. Aqui diz assim, ó. Recebe acento as oxítonas, terminadas em A, E, O e EM. E eu vou trazer para vocês algumas palavrinhas que está aqui embaixo. Veja que eu repeti a regra para fortalecer o seu conhecimento. Picolé. Quando eu falo picolé, é uma oxítona? Sim. Mas por que tem acento? Porque é uma oxítona terminada em E. Veja que o que determina que picolé tem acento é porque ela é o que, gente? Uma oxítona terminada em E. Está na regra o E? Está. Professor, e se fosse no plural, picolés? Não alteraria nada para fins de acento gráfico. Tranquilo? Observe um detalhe. Percebeu que picolé não é monossílabo? Picolé ele é trissílabo. Vamos lá, me acompanhe. Eu tenho a palavra caju. Aí alguém diz, professor, caju não é oxítona. Tô certo? Não, não está, colega. Infelizmente, errou se você pensou dessa forma, que caju é oxítona sim. Vamos relembrar a regrinha? Vamos lá? Todo mundo? Pensamento positivo. O que é oxítona? É a última sílaba tônica. Pergunto, caju atende essa regra? Sim ou não? Pensa em casa? Sim. Quando eu falo caju, a última sílaba tônica é o ju. Bom, se é o ju, a regra diz que a oxítona é a última sílaba tônica. Então, obedece. Agora você para e vai para a segunda parte. Recebe acento as oxítonas terminadas em A, E, O ou em, seguidas ou não de S. Se isso é verdade, agora caju não tem acento. Veja que interessante. Não tem acento gráfico. Então, caju é uma oxítona, correto, mas não recebe acento gráfico. Sim. Então, só voltando do lado de lá, eu diria que caju recai na regra dos acentos tônicos. Mas o tônico não é visível, é apenas pronunciável. Você apenas pronuncia a palavra e ponto final. Tranquilo? Respira um pouco, dá uma acalmada. Tá entendendo, gente? Tá muito rápido? Você coloca no modo lento, rever. Gente, essa aula é ouro, tá? Eu estou trabalhando profundamente na linha CESP. Daqui a pouco a gente vai responder algumas questões, você vai acompanhar, você vai ter um tempo para responder em casa e eu vou comentando passo a passo como não cair, tá, nas ciladas dessas bancas, tá bom? Olha só, também, professor, é uma oxítona? É uma oxítona. E por que tem acento, professor? Porque é uma oxítona terminada em. Olha aqui. Tá vendo? Sofá, professor, oxítona também.
Olha aqui, ó, é uma oxítona terminada em A. Então, o que nós podemos perceber? Que não se pode confundir os dois elementos, monossílabos e oxítonas. Olha só um detalhe antes de você aí apagar o seu pensamento nesse assunto. Gente, nenhuma delas é monossílabas. O mínimo que elas são é de sílabos. Então, entenda que a condição para ser oxítona é que seja no mínimo de sílabo. Tranquilo? Professor, eu posso errar essa questão em concurso? Bom, não sei se você vai errar. Eu espero que você não erre. Mas cuidado com algumas pegadinhas, tá? Cuidado. Eu vou só dar um bizu e perguntar para você o que vai ser. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra Itaú. Imagina que essa palavra cai no seu concurso público perguntando, CESP, a palavra Itaú recebe acento por ser uma oxítona. E aí, o que você responde? Bom, vamos para alguns critérios. Primeiro, a separação silábica. E aí, cameraman, é uma oxítona? Vamos lá. Na palavra Itaú, como é a separação? Itaú. Se essa separação, eu posso dizer que esse U ele é tônico? Sim, ele é tônico. Perfeito, ele é tônico. Outra informação. Se ele é tônico, eu posso dizer que ele está na posição de uma oxítona? Ih, rapaz, agora complicou. Eu posso afirmar que o U, gente, está na posição. Olha o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que é uma oxítona. Eu estou perguntando se está na posição. O que é isso? É assim. Eu aqui estou na posição de professor. Mas na minha casa eu não sou professor. Eu estou na posição de pai. Na casa dos meus pais, eu não sou professor nem pai, sou filho. Então não me refiro à regra, me refiro à posição. Então, eu posso afirmar que Itaú, sim, está na posição de oxítona. Você entendeu ou não? O que é posição? É apenas, olha a regra. O que é oxítona? É a última sílaba tônica. Pergunto, o U é a última sílaba tônica? Então, veja, ele tanto é a última sílaba tônica, logo está na posição de uma oxítona. Porém, a regra diz que não recebe acentos oxítonas terminadas em U. Se não recebe acentos oxítonas terminadas em U, então não posso justificar que é uma oxítona. Entendeu a diferença? Sim ou não? Veja, ele está na posição de uma oxítona porque a regra assim diz. Oxítona é a última sílaba tônica. Porém, eu não posso justificar o acento por ser oxítona. E qual é a justificativa? A justificativa, você já sabe, porque ele é um hiato. Professor, eu não entendi o que é hiato. Calma, vou falar em algum momento especial. Mas entenda que, em regra, só recebe acento os hiatos I e U para justificar o acento. Aí você diz, eu acho que eu entendi. Eu vou te desafiar. Você vai fazer o concurso público, então lá vai um desafio fodástico, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui a palavra sociólogo. Esse é o desafio. Sociólogo tem acento. Eu posso afirmar que o acento é porque ele é um hiato? E aí, o que você me diria? Sim ou não? Já sei, tá pensando, né? Pois bem, vamos agora analisar as palavras. Sociólogo é um hiato? Mas o que é hiato? Vamos aqui entender o que é hiato. Hiato são duas vogais em lugares distintos na separação silábica. Então, hiato são duas vogais. Não existe semivogal em hiato, tá bom? Isso é para o ditongo, tá aqui, viu? Ditongo. Mas não existe
semivogal no hiato. Então, hiato é o que, coleguinha? Duas vogais em lugares distintos. Pergunto, veja como é importante os pré-requisitos. Vou pegar aqui o pincel azul para você visualizar. Dá para ser bem o pincel azul aí? Então, bora. Eu tenho aqui a palavra sociólogo. A separação silábica vai ser logo. Vocês percebem aí a distância que o O é um hiato? Sim ou não? Sim, né? Claro. Ah, professor, o O é um hiato. Claro. Mas por que um O hiato? O que é hiato? São duas vogais, duas já botaram com 3 dedos, são duas vogais que ficam separadas na separação silábica. Eu tenho aqui a vogal I e aqui eu tenho a vogal O. Opa, deixa eu botar a seta para cá para o próprio O. Então, eu tenho de fato aqui nesse carinha aqui um hiato. Então, o que é hiato? Duas vogais em lugares distintos. Posso justificar o acento por ser hiato? Epa! Alto lá. Agora começa a explicação. Ele é um hiato positivo, mas o acento não se justifica por ser hiato, uma vez que só recebe acentos os hiatos I e U. Ou seja, se o hiato não for I nem U, o acento não se justifica por ser hiato. Mas ele é um hiato? Sim, mas não justifica o acento por essa razão. E eu pergunto, e por que tem acento, professor? A resposta é porque é uma proparoxítona. Professor, meu Deus do céu, como é gostoso o português. Eu também acho, proparoxítona. Então, eu vou dizer que sociólogo recebe acento porque é uma proparoxítona. Viu como é fácil? Viu como é inteligente você fazer uma análise? Vou dar um conselho a vocês. Vocês que já conhecem, que já estudaram comigo, sabem muito bem. O segredo para aprender português é entender os conceitos. Se você não entende os conceitos, o seu conhecimento fica decorativo e tendente a erros, a eventuais erros. Por qual razão? Porque você não vai ter um conhecimento eficaz. Então, o seu conhecimento vai ser baseado em algumas coisas decoradas. Entenda, gente, que nesse caso, sociólogo, ele tem acento, mas não porque é hiato, e sim porque é uma proparoxítona. Agora, eu vou te cutucar mais um pouquinho. Posso? Então lá vai. Deixa eu apagar aqui essa garrancheirazinha aqui, tá? Para tentar te aprofundar melhor. E aí, camaraman, dá para ver bem na imagem? Tá tranquilo? Eu tenho aqui a palavra veículo. Olha, veículo. Gente, veículo tem acento. E aí a banca pode manipular o que eles bem entenderem. Por que manipular o que eles bem entenderem? Vai depender do caso concreto, da questão, do enunciado. Por quê, professor? Porque assim, ó, ele pode cobrar veículo tanto como hiato, como pode cobrar como um proparoxítona. E eu marco o quê, professor? Lê a questão. Se ele diz assim, veículo recebe acento por ser uma proparoxítona, é correto? Sim. Se ele perguntar, veículo recebe acento porque é um hiato, é correto? Sim. Mas por que é correto? Porque as duas justificativas encontram fundamento nas gramáticas. Vamos ver comigo aqui? Por que uma proparoxítona? Vocês entendem, sabem muito bem que eu tenho aqui última, penúltima, antepenúltima. Toda antepenúltima é uma proparoxítona e obrigatoriamente terá acento. Por outro lado, veículo é um hiato. E nós vimos quase agora que todo hiato e U, todo hiato e U, regra geral, viu? Receberá acento. Então, ele pode ficar tanto por uma razão, quanto por outra razão. Ficou claro? Então, eu estou diante de um hiato e, ao mesmo tempo, de uma proparoxítona. Aí alguém fala, e se houver um conflito de regras? Olha, não existe uma gramática que diga com clareza sobre isso, mas eu vou me apoiar
no Fernando Pestana, que é um dos melhores gramáticos para concurso público. Eu considero. É assim, quando houver conflito numa pergunta sobre se a questão é hiato ou proparoxítona, eu assinalaria dizendo que é uma proparoxítona. Por quê? Porque proparoxítona é uma regra de acentuação. Hiato não é regra de acentuação. Hiato é regra de encontros vocálicos, que pode recair em alguns tipos de hiatos, tá? Então, prevalece, é uma prerrogativa para mim entender que ele é uma proparoxítona e não um hiato se houver conflito de regras, tá? Se não houver, tá tranquilo, então vamos prosperar no assunto. E aí, tá tranquilo? Estão entendendo? Posso continuar? Então vamos lá. Então vamos continuar agora explicando as regras de como funciona as regras das proparoxítonas. Eu vou escrever agora um pouquinho para vocês entenderem como funcionam as regras das paroxítonas e proparoxítonas, tá bom?